aí. Pronto. Gente, identidade. Claro que a gente não vai dar todos os caminhos para você desenvolver identidade, até porque demoraria semanas. Maria Salete, tá, gente? Isso. Se alguém conhecer a Maria Salete, diga que a caneca dela está esperando aqui na igreja. Como eu estava falando, nós não conseguiríamos falar tudo sobre identidade. A gente cita uma coisa, cita uma outra coisa, mas aí são aprendizados. Em outro momento a gente vai citar mais uma coisa, outra coisa. Eu vou citar aqui um pensamento para a gente começar a nossa live de identidade cristã. Tem muita gente que confunde identidade cristã com chamado, você sabia? Não. Tipo assim, se você perguntar qual é a sua identidade cristã, o que a pessoa vai dizer? Eu sou levita, sou pastor, eu sou obreiro, eu sou crente, eu sou... Crente. Interessante, né? Igual a gente confunde muitas vezes a nossa identidade com o nosso trabalho. Por exemplo, assim, quem é você? Eu sou advogado. Não perguntei o que você faz, eu perguntei quem você é. E aí que tá. Nossa, tira da minha boca isso, viu, pastora? Hoje em dia fala, e o fulano? Como é que ele tá? Nossa, tá bem no emprego. Então, como se o emprego fosse a vida da pessoa, né? Ou o que ela é, o que ela faz, fizesse dela melhor ou pior, né? A gente precisa entender sobre identidade cristã da mesma maneira que a gente entendeu pelo menos um pouco ontem. Hoje eu postei algumas coisas no Stories para ajudar vocês aí para identidade. Resumindo, para a gente começar a se entender, perceber identidade, a gente tem que olhar pra gente. Não é isso que a gente falou ontem? Olhar para o outro e olhar pra gente. E ver diferenças. Bom, como é que eu vou começar a aprender sobre identidade cristã? Todo mundo tem que ter uma identidade cristã. E muitas pessoas pensam que para ter uma identidade cristã tem que seguir um padrão. Tem padrão? Padrão cristão? Eu acho que de certa forma tem um padrão. Tem um padrão. Qual padrão? Não, acho que você tem que dar bom testemunho como cristão. E o que seria um bom testemunho? Para o pessoal saber o que é bom testemunho. Não roubar, não falar mentira, não ser safado, não fazer algumas coisas que depõem contra a igreja, o ministério. Uma pessoa imoral. E o que depõe contra o ministério? Daí você pode perguntar imoralidade, né? Aquele que é casado e tem uma amante, vice-versa, adultério, fornicação, lascívia. Eu vejo que há esse tipo de padrão. Padrão moral. Padrão moral. Certo, é verdade. Faz parte da identidade cristã a moralidade de Cristo, o caráter de Cristo. Não é verdade? Faz parte. Assim como quem nasce em Minas tem um padrão da sua própria cultura. A cultura cristã é uma cultura moral. É impossível uma pessoa que tem uma identidade cristã não ter uma cultura moral correta. Assim como é impossível um mineiro não comer pão de queijo nem doce de leite. Delícia! Muito bom. E junto é melhor ainda. Doce de leite no pão de queijo. É muito bom. Então, assim, o padrão, na verdade, é a nossa cultura cristã. É o que todo cristão deveria fazer. É o que todo cristão deveria ser, com a maneira como ele se porta. Mas e a identidade individual de cada cristão? Como é que fica? Faz uma pergunta aí pro povo. Como é que fica? E aí, meu povo, vamos lá. Muita gente acha participar que hoje a live é nos moldes da de ontem. É participativa. Isso aí. Tem muita gente que acha que identidade cristã é quando você aceita Jesus e você tem uma identidade cristã. Não é. Tem muita gente que pensa que identidade cristã é ministério. Também não é. Tem muita gente que pensa que identidade cristã é talento. Também não é. Então, o que seria uma identidade cristã? Toda pessoa nasceu com uma digital, certo?
nós temos as nossas digitais, e a gente falou sobre isso ontem. E a nossa identidade cristã, a nossa digital cristã, ela também existe e ela é única. Deus nos criou para um propósito, ganhar almas. Fazer parte do seu propósito aqui na Terra. Estabelecer o reino de Deus. Deus não criou nenhum tipo de pessoa pensando em atribuir o seu próprio reino, o cristianismo, a salvação a essa pessoa, sem que o foco fosse eu, você, Eduardo e todas as pessoas que estão assistindo essa live ganharmos alma para Jesus. Sermos portadores do que o Eduardo falou aqui, da cultura moral religiosa. Onde quer que estejamos, as pessoas deveriam, porque aí a gente daqui a pouco o Eduardo já vai dar uma malhadinha e eu vou pedir para ele fazer isso, no que deveria e no que é. Tem uma discrepância bem grande do que deveria e do que é. Todo cristão deveria ser conhecido por quê? Pela sua moral, pelo seu bom senso, pelo seu respeito, pela sua integridade, pela sua fidelidade, pela sua honra. Mas é o que tem acontecido? Não, infelizmente não, né? É complicado. Hoje em dia o cristão ele é conhecido justamente pelo contrário. Inclusive as igrejas, né? Inclusive as igrejas, principalmente as igrejas e as lideranças, que são conhecidas por serem cachorro, sem vergonha, caloteiro, mentiroso. Tem algumas pessoas falando que elas entendem como identidade moral. Aceitar Jesus para ver mudança, viver de acordo com a Bíblia, ganhar almas e dar bom testemunho. Exatamente. Isso, durante, acho que toda a jornada cristã, a gente vai entender isso como identidade. Só que isso não é identidade. Opa! Ai, pastora, rufe os tambores. Rufe os tambores, o que é identidade cristã? Isso daí é o padrão do cristianismo. Identidade é algo único seu. O padrão geral do cristianismo é o bom testemunho, é a presença de Jesus, é a moralidade do caráter de Jesus, é o mínimo que um cristão tem que ter. Por exemplo, você nasceu no estado de São Paulo. O estado de São Paulo teve a influência de italianos muito forte. Teve. Então, quando você cresceu, você passou a parte da sua vida toda no estado de São Paulo, você aprendeu a cultura um pouco italiana de comer pizza, massa, essas coisas, certo? Não é isso? Sim. E aquilo se tornou sua própria cultura. Sim. Então, todo paulista, se vocês não sabem, tem a cultura de comer muita pizza, por conta dessa influência italiana. Quando eu conheci meu marido, eu achei engraçado, porque eu pensava assim, meu pai, vocês não povo enjoa de comer pizza. Meu Deus. Toda vez que eu ia na casa da minha sogra falava assim, quer pizza? Eu falava assim, de novo? Mas por que esse povo come tanta pizza? Do mesmo jeito que as pessoas perguntam, como é que o mineiro consegue comer pão de queijo todo dia? Como é que o mineiro consegue comer broa, bolo de fubá todo dia, não enjoa, não? Nossa, Deus. Não é verdade? Por quê? Porque isso é um padrão da nossa cultura. Assim como ler a Bíblia não é coisa de identidade. É tipo o mínimo, é o padrão da cultura cristã. Isso. Toda pessoa que é cristão, normalmente ele vai ler a Bíblia. Normalmente ele vai orar. Normalmente ele vai pra igreja. Normalmente ele vai dar dízimo e oferta. Ele não precisa ser cobrado do dízimo e da oferta. Não precisa ser lembrado da importância do dízimo e da oferta. É o padrão, né? É o padrão, tipo, é o normal. É o que qualquer pessoa com qualquer tipo de identidade deveria fazer. Ser bom com as pessoas, ajudar as pessoas, amar o próximo. Ajuda eu aí, Eduardo. O que mais faz parte do padrão cristão? Ajudar o próximo, ir aos cultos, ter um bom caráter. Isso não é identidade pessoal. Isso é um padrão do que é cristianismo. E é isso aí, Mayra. O testemunho é um padrão, né? É um padrão. E muita gente acha que o padrão é a identidade, só que não é. Falar igual o pessoal, só que não. Porque o que acontece? É aí que muita gente não vive uma vida cristã legal. Porque ele vive para o padrão. Ele só vive o padrão. E ele geralmente vai viver o padrão igual alguém está vivendo.
Igual a gente falou ontem, né? De tentar copiar, não é? Copiar alguém e perder a sua identidade. A sua própria essência. Própria essência. Exatamente. Porque todo mundo tem que seguir o padrão do cristianismo. Você entendeu essa parte? Eu entendi. Quem tiver dúvida, galera, vocês aí. entenderam essa parte do padrão? Se não, você pergunta e a gente reformula aqui. Tá muito longe? O que você acha? Não, tá ótimo. Tamara, vou quebrar um pouco aqui. Pizza é muito bom. Agora, pizza com arroz. Credo. Eu nunca tinha credo. Queria o pessoal comer um monte de pizza com arroz. Gente, os jovens aqui Nunca da vi isso na igreja, minha vida. Deus que me livre, também nunca vi. Não, pizza nunca vi não, vi, né? Pizza com arroz. Ser rima, acho que é a pastora Cleide ou a Débora. Tem muita gente que confunde identidade cristã com religiosidade e interrogação. Sim. Porque se a gente passa a vida inteira vivendo só o padrão, o que a gente costuma fazer? Transformar aquilo numa coisa mecânica. E tudo que é mecânico, não tem alma, não tem essência, é religiosidade. Aí é que tá. Eu quero ser crente igual o meu pastor. Eu quero ser crente igual não sei quem. Eu quero cantar igual não sei quem. Eu quero pregar igual não sei quem. Eu quero viver igual não sei quem. Eu quero ter um casamento igual não sei quem. Por quê? Porque eu estou copiando a identidade de alguém para servir a Deus. Servir a Deus não tem um protocolo padronizado igual o padrão do cristianismo. Por exemplo, eu e você temos que ter o caráter de Cristo. Ponto, acabou. Nosso caráter tem que ser. Mas e a identidade? Jesus tinha um jeito dele próprio que a Bíblia não fala. Já parou para pensar sobre isso? A Bíblia não fala da personalidade de Jesus. É verdade. Olha como a live de hoje é uma continuação de ontem. Não ia caber para falar muita coisa, né? A Bíblia não fala da personalidade de Jesus. Assim, eu tenho a impressão de Jesus, lendo a Bíblia, e talvez a gente crie nossa imagem própria, que Jesus ele era uma pessoa muito séria, com as ideias dele muito traçadas, não é? E que seguia em frente para tratar dos propósitos dele com muito amor e respeito. Sim. Essa é a impressão que eu tenho da identidade de Jesus. A gente tem essa impressão, só que cada um que vai ler a Bíblia vai ver Jesus de um jeito. Já percebeu? A Dada falou que acha que o verdadeiro cristão é ser parecido com Cristo. Daí o que a gente está falando de como era o Cristo, isso, né? Exatamente. Era esses parâmetros que eu estou falando. Jesus ele veio para mostrar o padrão do cristianismo. Mas ele não permitiu que a Bíblia expusesse a personalidade particular dele. Sim, é Por aquilo quê? que a gente tem. É. Exatamente. Para que ninguém se tornasse um monte de robozinho Jesus Cristo. Porque a ideia de Deus não é que você seja no tom de voz, no jeito de falar, na maneira de se portar igual a Jesus. Deus quer que a sua essência carregue o cristianismo. Mas a sua essência, a minha essência, a essência do Eduardo são essências características de cada um de nós. E são muito importantes para Deus. Tanto que a Bíblia inteira vai mostrar o quanto Deus usou pessoas distintas para fazer coisas incríveis. Deus nunca chegou para alguém e disse assim, vamos imaginar que agora Moisés, tá bom, Eduardo? Você é Moisés, você está lá no deserto de Padan, 40 anos lá, de repente a sarça está pegando fogo, certo? E aí tem uma voz na sarça dizendo assim, Moisés, aí você fala, eis-me aqui, Senhor. Tire suas sandálias porque o lugar que você está pisando é santo. Aí você se aproxima e Deus fala assim, eu estou aqui te chamando para você voltar para o Egito. Aí você fica quieto olhando a sarça. Olha, eu estou falando para você que você tem que voltar e você vai tirar o meu povo. Só que, essa parte não está na Bíblia, tá, gente? Você tem que vestir esta roupa. Moisés, você agora vai falar deste jeito. Moisés, agora você vai ter que ser esta pessoa, porque senão não vai dar certo. Deus não faz isso. Deus nunca fez isso, gente. Mas tem a política do ao contrário, né? Do contrário? Política do contrário. O que é isso, a política do contrário? Bispa, só comentando, o apóstolo tem que gostar de pizza com arroz, né? Ele é mineiro e ainda não fiz aquele pão de batata... Não, pão de queijo com batata. Pão de queijo com batata. E minha avó, acho que ela esqueceu que nós estamos numa live, não é? Então eu vou responder pessoalmente para ela, tá, avó? A senhora é só clicar no link depois lá no Face que fica disponível. Mas
A vida como ela é. Mas um beijo, pô. Mas a política do contrário que eu digo é o seguinte. Pastora falou, não é? Deus nunca disse... A vida é como ela é. Ai, gente, vai lá. Deus nunca disse como nós devemos nos portar. Mas vocês já perceberam? Já aconteceu com você. Pode falar pra mim. Jesus! Não, que as pessoas do mundo falam assim, eu não acredito que você tá falando isso. Você é crente. É verdade, que as pessoas meio que montam um padrão de crente identidade. Tem que ser assim. Porque geralmente as pessoas do mundo veem o Papa ou qualquer outra pessoa de figura que fale muito baixinho, que seja franciscano, que não tenha apego a nada e a ninguém. Então, assim, você era a identidade de uma pessoa que virou um padrão para todo mundo e aí acabou se tornando uma religiosidade. O que eu quero falar para você é justamente isso. Deus olhou para Moisés, Deus olhou para Abraão, Deus olhou para Paulo, Deus olhou para Pedro, olhou para todo mundo na Bíblia, olhou para mim e para você e escreveu uma identidade para cada um de nós, que faz parte da nossa maneira de ser, de viver, de existir, que tem tudo a ver com a nossa individuação. Individualidade. Isso, com a nossa individualidade. Então, assim, quando nós paramos de querer ser para Deus igual outra pessoa nós começamos a existir de maneira criativa diante do trono de Deus. Por exemplo, há quem nunca na vida não desejou ser igual o bispo. Nossa, é verdade. O bispo, eu quero ser igual o bispo, eu quero ser assim, mas tinha tudo a ver. Ó, o Eduardo tá aqui, para de olhar o celular um segundinho pra ver as perguntas e olha aqui pro povo, que eu quero que você olhe pro povo aqui agora. O Eduardo conviveu com o pai, conviveu com o bispo. Sim. O ministério dele, ele era igual ele, o ministério, ou o ministério era igual ele? O ministério é igual a ele. Sim. Ele colocou a identidade dele no ministério. Dele dentro do cristianismo. O jeito dele Isso dentro aí. do cristianismo. Ele não pegou o exemplo de uma outra pessoa e se transformou naquilo para ter uma identidade cristã. Ele tinha o padrão cristão, a moralidade cristã, o conhecimento cristão, o Espírito Santo, a revelação. Mas o jeito de falar era o dele. O jeito de vestir dele, o jeito de se comportar dele, e isso é que faz com que as pessoas tenham uma essência verdadeira diante do trono de Deus, e Deus gosta de usar a essência das pessoas. Por exemplo, Moisés era uma pessoa muitas vezes considerada pela Bíblia mais calmo, e Deus usou essa calmaria de Moisés em muitos momentos. Era necessário. Abraão era necessário a postura dele. Paulo era necessária a postura dele. Deus usou a identidade da própria pessoa. Cada um com um temperamento que acabava se complementando para que pudesse levar a obra. E não só temperamento, mas a identidade mesmo, o que a pessoa percebia. Porque eu vou falar uma coisa para você. Talvez você não saiba disso. Mas o Espírito Santo de Deus, maravilhoso que não ultrapassa você. Então, por exemplo, eu até, não sei se eu postei, não sei se esqueci de postar, eu estava estudando neurociências hoje, que é uma matéria que eu amo e comecei a estudar hoje, neurociências. Eu estudo todo o tempo, adoro estudar, é uma coisa que eu adquiri na minha vida, faz parte de mim. Quando eu estava estudando hoje, eu parei e comecei a pensar uma coisa. O Espírito Santo de Deus, maravilhoso do jeito que jamais me usaria para falar uma coisa que eu não tenho conhecimento. Aí eu penso assim, não, mas Deus vai me revelar. Não, Deus não vai revelar o que eu não sei. Então, se eu quero muito ser usado numa área, eu tenho que encher a minha própria identidade, a minha característica, os meus pensamentos daquilo que me agrada, daquilo que eu gosto de fazer. Por exemplo, o Eduardo está aqui do meu lado. Você gosta muito de política, gosta muito de economia, gosta muito dessas coisas, não é verdade? É ou não é? Sim. Então, o que acontece? A sua identidade pessoal gira em torno disso. Você gosta. É uma coisa que te agrada. Sim. Então, Deus vai te dar muita sabedoria para você agir de maneira cristã nisso que te agrada. Dentro dessa área que me agrada, né? E muitas pessoas, por exemplo, gostaria que você, onde você estivesse hoje, pensasse assim, o que você gosta? Coisas que fazem parte da sua individualidade. Eu uso individuação porque dentro da psicologia eu falo individuação. Vamos lá.
na sua individualidade, assim, isso aqui faz parte de mim. Teve uma pessoa que me perguntou assim essa semana, pastora, eu queria muito prestar para medicina, mas eu quero muito fazer a obra de Deus. Aí eu parei e pensei, falei, mas assim, como assim? Por que você tá com essa... Qual é o excludente? Por que você tá com esse medo? Eu tenho que fazer a obra de Deus, mas eu queria muito prestar medicina. Eu disse assim, para você fazer a obra de Deus é o quê? Porque algo exclui a outra, né? Por que uma coisa exclui a outra? Por que você não pode fazer as duas coisas? Ai, pastora, mas assim, eu recebi muitas profecias dizendo que eu ia ser um grande homem de Deus e eu sinto um amor pela medicina e eu me sinto mal de gostar da medicina. E eu disse, mas ser um grande homem de Deus tem que ser pastor? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Para fazer a obra tem que ser pastor? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, aí eu disse assim pra ele, disse assim, então, se Deus disse pra você que você será um grande homem de Deus, e Ele tem colocado dentro da sua individualidade que você será um bom médico, seja um médico cristão, uma pessoa que vai gerar vida para as pessoas, uma pessoa que vai fazer isso dentro dos princípios cristãos, trazer o cristianismo para dentro do seu talento. Gente, isso é identidade cristã. Você pode ser médico, dentista, faxineira, dona de casa, esposa, esposo, contador, o que mais? O que quiser. Advogado, lixeiro. Policial, político. Você pode ser... Que não mais? Pode ser bicheiro. Não. Bicheiro não. Que tá bandido, traficante, essas coisas não. Essas coisas não dá. Porque daí não faz parte do padrão cristão. Mas você pode ser... Tem como ser crente fazendo algo ilegal. Não pode. Tem que estar dentro do padrão cristão. Mas aquilo que é você... Você e eu trazemos o cristianismo ali dentro e fazemos para a honra, para a glória de Deus, faz parte do que é chamado de identidade cristã. A Gabriela fala, né? Que a gente tava falando de que Pedro, Paulo, João tinham identidades completamente diferentes. Você pega João e pega Paulo, meu Deus do céu. E não é por isso que Paulo não era bom. Ou porque João não era bom. Tem gente que fala, João era muito frouxo, perto de Paulo. Mas isso não existe. Não tem isso, não. Isso não existe. Cada um tem. A grande verdade é que a identidade cristã é o grande diferencial de cada um de nós em realizar alguma coisa para Deus. Você pode fazer a obra de Deus sendo você. Eu vejo pessoas que querem, assim, sei lá, porque tem muita gente que gosta de dar profecia pros outros. Profetada, né? Então a pessoa fica assim, você vai fazer a obra, então você larga a mão de tudo, igual aconteceu com uma amiga nossa. Eu não vou falar o nome, mas aconteceu com uma amiga minha de infância, que ela era uma bióloga incrível, que tinha todos os seus mestrados e doutorados, estava no auge da sua carreira. Uma pessoa chegou para ela, Deus te chamou para você fazer a obra, você vai ter que largar a mão de tudo para fazer a obra de Deus, porque você não pode ser bióloga e fazer a obra de Deus. Tem que mas, ser gente, franciscana ainda. Como assim? E ela tinha que ser franciscana. Tinha que ser franciscana ainda. Ou seja, o que é ser franciscana? É um termo da igreja católica, mas é tipo assim, não pode ter apreço à riqueza, não pode trabalhar, não pode ter nada. Então assim, gente, será que não dá pra eu ser uma bióloga, salvar animais? Será que Deus também não quer que eu salve animais? Será que isso não faz parte do cristianismo? Estão batendo na porta? Então, será que isso não faz parte também de ser um cristão? Socorrer os aflitos, ajudar as pessoas, ser uma pessoa humana, viver debaixo do padrão cristão, mas também fazer coisas que fazem parte da minha vida de maneira a ser bênção na vida das pessoas. Isso é identidade cristã. Você poder ser cristão do seu jeito de ser, do seu ponto de... Eu ia falar ponto de vista, mas não é. Do seu jeito da de sua se personalidade. Da sua persona, é isso aí. A Amora é uma pessoa cristã, né, Amora? Tá aqui do nosso lado, aqui até mesa. Cachorro tem na nossa live, glória a Deus. Todos nós somos criações de Deus. É isso aí, né, filha? Não é? Então vamos lá. Qual que é a sua identidade cristã? Eu gostaria que você dissesse. Qual que é a sua... Olha, se você me falar que você é levita, eu vou ficar muito brava. Vou ficar brava.
Pastora, qual que é a sua identidade cristã? A minha identidade cristã é ajudar pessoas que estão ruins, doentes. Eu adoro fazer isso. E não como pastora. Eu não precisaria ser pastora para fazer isso. Aí é que tá. Tem uma diferença de chamado e de identidade cristã. A minha identidade cristã, ela se une ao meu chamado. Mas a minha identidade cristã é isso. Gente, eu faço isso desde sempre. Tanto que a minha identidade cristã se mistura com a minha própria identidade, que é a psicologia, a psicanálise, etc. Eu adoro lidar com pessoas que estão passando por problemas, situações. E é interessante você falar com isso que mistura com a sua própria personalidade. A Fernanda comentou aqui que quando ela trabalhava, ela e a Flávia, a patroa chamava ela de psicólogas, porque elas vendiam e falavam de Deus ao mesmo tempo, né? Então, assim, Ou seja, se funde também na identidade, né? Funde na identidade. Agora eu vou te perguntar. Perguntam pra você. Você vai responder aí. Qual que é a sua identidade cristã? Onde você se coloca de maneira exponencial cristianizado? Você usa o padrão de Deus no seu talento aí. Onde é? O que você faz? Em você. O que você faz? Qual que é a sua identidade cristã? Que me pegou agora, hein? Ué, você não fez essa pergunta pra mim? O melhor é Eu também acho que eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? Na minha identidade cristã, assim como você. Acho que a gente se completa nesse sentido, né? Acho que sim. Ele tem um coração de mãe, viu, gente? Às vezes eu tenho que paralisar ele. É verdade porque mesmo. Senão as pessoas acabam com ele. É. Passam por cima dele por conta desse jeito. Todo mundo acha que ele é assim, bravo. Ele é. Não vou dizer que não. Mas sou Mas é mole. É mole. Ele gosta de estar com... O Eduardo, acho que a identidade sua cristã, além de ajudar as pessoas assim que eu vejo, você tem um negócio ali do povo, né? Você gosta de estar no meio do pessoal, você gosta de conversar, você gosta de ouvir, você gosta de se doar. Aquele companheirismo. E você faz isso de maneira cristã. Carismático cristão. Não é carismático da igreja católica, não, tá? Carismático de carisma. Eu acho que eu não sou tão carismático assim, não, mas eu gosto de estar no meio das pessoas. A minha identidade cristã, leia pra mim que eu não tô chegando direito. Alimentar o povo, doar alimentos, ajudar os necessitados. Exatamente, olha que coisa incrível. Tem pessoas na igreja, como que é o nome? Que eu não tô enxergando. É a Tamara e boa noite, Arlene, que chegou agora. Boa noite, deixa eu te falar. Tem muita gente que tem essa identidade incrível, que são pessoas que dão alimentos, que doam alimentos, que fazem a comida pro povo nos eventos da igreja, não é verdade? É verdade. Nossa, o que a gente tem de cozinheira boa, meu Deus do céu, eu vejo lá no grupo a mulherada postando as coisas, isso é uma identidade incrível, você poder servir aos necessitados, desde dar uma comida para uma pessoa, desde fazer comida para muitas pessoas no evento da igreja. O pessoal acompanha isso muito no evento das igrejas. É verdade, tem muita gente com esse chamado, tem gente, olha, que tem o chamado de tratar de doentes. A Fernanda fala que ela fala muito e daí ela acaba falando muito de Deus. Eu não sabia que você falava muito, não, Fernanda. Você tá tão quietinha aqui. Usa a tagarelice dela pra falar de Jesus. Né? Ela é quieta só dentro da igreja. Fora da igreja ela é tagarela. Quem mais tá falando aí? Paulinha Cesaro, dela é ouvir as pessoas e falar do amor de Deus. Aí, ó, tem gente que tem um bom ouvido. Isso aí. Consegue ouvir, perceber o problema das pessoas, dar uma boa opinião, palavra de esperança de Deus, né? Nosso Deus. Isso pode mudar tanto a vida de uma pessoa, né? Levar uma palavra de Deus num momento difícil, até para quem não quer saber de Deus. Porque não tem quem não quer saber de Deus, viu, gente? Todo mundo precisa de Deus. Precisa de Deus. Às vezes as pessoas só não encontram Jesus porque as pessoas estão demonstrando Jesus estranho, sem identidade. Sabia que eu não sei se você já pensou sobre isso, mas tem muitas pessoas que a identidade cristã dela, ela é muito mostrada na amizade. Tem gente que sabe ser amigo. E aí começa a ser amigo de Deus. Pessoas que são amigas de Deus para as pessoas. Que são pessoas que estão próximas, presentes, que ajudam em tempos difíceis. Pessoas que se revelam, aquelas pessoas que nos ajudam a prosseguir o caminho. Tem pessoas que, eu tô falando de amizade, de socorro, de bondade. Tem pessoas que têm umas atitudes assim de bondade cristãs violentas que fazem parte do que elas são. Elas não precisam fazer nenhuma força para ser daquela maneira. E elas usam isso de maneira cristã.
Mais? A Débora tá falando que ela gosta muito dos trabalhos que ela faz sociais e dos jovens dela. Isso aí, você tem muito talento. E a Ronilda, para ver as pessoas livres, deve ser libertas. A Ronilda gosta talento. de tanto ela como o Fernando. fazer a libertação. Tanto ela como o Fernando que tá assistindo a gente hoje, tenho certeza disso. Organizaram o que for preciso. A gente tem muita gente na igreja assim, glória a Deus, né? Nós Pastores, temos muitos socorristas na igreja, né? Tem a pastora Regina que está assistindo a gente aqui do ladinho aqui também. Intercessão, tem a pastora oração. Ana, né? A pastora Natália que gosta de doar, o pastor Carlos, que vocês mudou muito nos encontros. É isso mesmo. Que nós fazemos e as irmãs, né? E em breve teremos muito. encontro. A gente tem umas equipes fortes mesmo, Forte. né? Deus levantou pessoas fortes, glória Exatamente. a Deus. E aí você faz para a igreja, para o templo, mas nós também fazemos para os outros. Nós fazemos aonde estamos, a nossa identidade cristã, ela vai florescer em alguns pontos. A Aline comentou aqui, ó, que ela gosta de criança. Gente, eu acho que é um talento enorme cuidar de criança. Eu acho que é um dos maiores. A gente também tem professoras fantásticas aqui, né? Eu tenho até medo, ó, vamos tentar citar que eu esqueço, tá? A Gabi, a Mas Nívia, aí você vai ter que citar de todos os endereços, acho melhor você nem falar começar. da regional, então eu vou nem começar. Nem começa, mas porque olha, é muita gente. Muita gente, e são pessoas talentosas, porque não é fácil cuidar das crianças, mantê-las controladas no momento do culto, porque criança tem toda aquela energia. E pregar para elas, né? E pregar para as crianças, o mais importante, né? Pregar, ensinar. Olha, Jesus. Não, tem que ter um talento que eu não tenho. Eu também não tenho. Eu seria incapaz de passar um culto na sala das crianças, dando aula para as crianças. Eu não tenho essa capacidade. Não, mas eu tenho que reconhecer minhas limitações e pedir que Deus trabalhe isso para que eu tenha essa competência. Do Espírito Santo, mas para que eu tenha essa competência, né? Acho que vocês estão vendo a Mora empoleirada em mim aqui, né, gente? Tá dando para ver o lacinho dela aqui. Gente, o que mais que faz parte da identidade cristã? O Pedro falou que gosta de desenhar e desenhou pra gente mesmo. Desenhou a noiva de Cristo com a armadura. Gente, o que mais que você pode identificar como parte da sua identidade cristã? Capacidade de ser amigo, ajudar, socorrer, ouvir, dar bons conselhos, pregar o evangelho, limpar, cuidar. O que mais? Não sei, tanta coisa. A Débora também não tem. A Débora não. A Débora, ela é brava. Você tem sim, Débora. Você sabe controlar as crianças, assim. Quem mais tá escrito aí? Quem mais? Soraya, compaixão, ajudar as pessoas. Compaixão, ajudar as pessoas. A Soraya, ela tá falando aí, eu me lembro de um dia que ela chegou aqui na igreja falando que tinha socorrido uma mulher que tinha passado mal na rua. E a gente precisa disso, a gente precisa entender que essas coisas são parte da nossa identidade cristã. É impossível um cristão ser de fato cristão se ele estiver só querendo ser aquele padrão que todo mundo acha que é só aquilo que Deus recebe. E não é verdade. Quando o próprio Jesus foi fazer uma comparação consigo mesmo, ele foi falar do bom samaritano. Quem lembra da parábola do bom samaritano aí? Você lembra da parábola do bom samaritano? Ele vai falar o seguinte, que ele é a pessoa que passou perto daquele homem que estava todo machucado, que antes o levita tinha passado de largo, que as pessoas tinham passado de largo, e ele foi, pegou, limpou, arrumou, levou para o estaleiro, cuidou, pagou a estadia da pessoa. Então assim, irmãos, tem tantas pessoas... Tamara está comentando algo parecido com isso do bom samaritano, né? Que ela acolheu algumas pessoas, a Gabi, que tem esse dom de ensinar as crianças. Olha, sua mãe, intercessão, a pastora Cleide, uma intercessora. Meu avô Toninho tinha um dom. Meu avô Toninho tinha uma coisa que fazia parte da identidade cristã dele. Eu não herdei, mas eu acho muito lindo quem tem. Acho muito lindo mesmo, porque eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de receber visita em casa. Acho que eu herdei isso aí do meu pai. Eu sou uma pessoa que gosta mais de ficar na minha casa, e a minha casa é meio que meu santuário, ali é só eu e a minha família mesmo, eu não sou uma pessoa assim, muita visita. Mas claro, se precisar é tudo, a gente recebe, óbvio. Mas é assim que eu sou. Meu esposo é mais aberto, né, amor? Gosta mais. Porém, meu avô Toninho, Eduardo, você não teve a oportunidade de conhecer, ele tinha a casa aberta para os irmãos da igreja,
para missionários. Não precisava ser da igreja dele, não. Missionário, pastor que chegava, por exemplo, às vezes chegava pastor na cidade que abriu uma igreja e a pessoa já falava, procura o Toninho porque ele vai te dar a casa, ele vai te dar alimento, ele vai te ajudar. Ele ajudava até a fundar a igreja. Meu avô Toninho e o pai do meu pai, meu avô Alberto também, que eram muito amigos. Meu avô Alberto foi padrinho de casamento do meu avô Toninho. E eles ajudavam todo mundo, fazia parte da identidade cristã deles. Se qualquer pessoa estivesse passando uma necessidade, eles falavam assim, procura o Toninho que ele vai te ajudar. E eu me lembro de crescer, vendo o meu avô, sempre mandando a minha avó falar assim, ó, faz sempre comida a mais, porque a gente não sabe se vai vir uma família comer conosco, que vai precisar. Então, assim, foi uma coisa muito linda que eu vi, que eu aprendi, que é o dividir o seu, fazer as coisas acontecerem, chamar pra si o sonho dos outros. Tem gente que faz isso. A pastora Clei falando que o pessoal até do asilo ia almoçar na casa do pastor Tony. Exatamente. Era assim, é uma coisa que eu vi meu avô fazer e eu aprendi em partes na minha identidade cristã, porque aí é que eu quero te ensinar. Você não precisa ser igual ao outro, você tem que ser você. Algumas coisas a gente vai aprender do outro, outras não. A gente vai, assim, achar muito bonito, mas não faz parte do que a gente é. Que meu avô me ensinou a sonhar o sonho dos outros. É muito importante a gente sonhar o sonho dos outros, ajudar as pessoas a terem seus sonhos realizados. Isso faz parte de identidade cristã. Veja que fazer a obra de Deus não é só pregar, cantar, fazer alguma coisa dentro da igreja. Está faltando. Tudo isso que todo mundo está falando aqui. Fazer sua parte, fazer a sua parte de maneira cristã, para honrar o nome de Deus. Você ser um bom cristão, de identidade própria, pegar quem você é e usar isso para o benefício do reino. Se todas as igrejas do mundo, todos os cristãos que estão dentro da igreja tivessem identidade cristã, imagina que coisa mais incrível que não ia ser a influência que o cristão teria no mundo. O poder do cristão no mundo, a gente fala, o cristão não sabe o poder não que sabe, ele... porque fica lutando por um lugar no púlpito. Você não precisa de lugar no púlpito. Lutando por uma consideração. Ai, quem sabe um dia alguém vai me dar um solo para eu cantar. Ai, porque eu queria ser isso. Ai, porque eu queria ser aquilo. Eu quero lugar de destaque. O maior lugar de destaque que uma pessoa pode ter é ela ser ela mesma. Ela fazer o que ela foi criada para ela fazer, para ela ser. Isso é o maior destaque que uma pessoa pode ter. E olha, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente está fazendo o que faz parte da nossa identidade de uma maneira cristã, nós estamos bem, nós estamos felizes, não somos sobrecarregados. Quantas pessoas sobrecarregadas nas igrejas nós vemos? Muita gente. Ai, eu não aguento, porque só eu. Que mais tem? Ai, eu tô sozinho. Ai, porque eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que visitar, eu tenho que dar isso, eu tenho que fazer aquilo. Ele tá totalmente sobrecarregado. Por que ele tá totalmente sobrecarregado? Porque ele não tá fazendo nada do que faz parte da identidade dele. Agora vamos à polêmica. Só para complementar alguma coisa, eu acho que a identidade cristã de todo mundo tem que ter a identidade de cristão. Nunca abrir mão disso. Ser fiel a seus princípios, ser fiel a Deus e ser fiel ao seu ministério. A igreja. A igreja que você pertence, que você é corpo. Com certeza. Isso é demonstração de caráter. Demonstração de caráter. É isso. E o que eu vejo por aí é muita gente que não respeita isso fora da igreja. É verdade. Olha, eu não tenho medo de falar. Eu excluí muita gente das minhas redes sociais nessa pandemia aqui. E te digo por quê. Porque quando você tem uma opinião, que cada um tem uma opinião do que acontece no mundo, porque toda unanimidade é burra. Ok? Se todo mundo concorda com tudo, a não ser a palavra de Deus, que não tem como discordar, porque foi Deus quem colocou. A palavra de Deus é pra gente obedecer. Então, quando você cita alguma coisa para alguém e aquela pessoa te atinge pelo fato de você ser cristão, já não serve nem para estar no seu ciclo de amizade. É verdade. Porque não te respeita e não respeita a Deus. Isso é verdade, porque às vezes a gente mantém no nosso ciclo de amigos, de pessoas próximas, pessoas que não respeitam Cristo, nem a instituição da igreja. E aí a gente acha que mesmo ela não respeitando Cristo e na igreja, ela tá me respeitando. Ela não tá te respeitando. Não é amigo, não tem que estar no seu ciclo de amizade. A gente precisa ter isso no coração. Tem que ter isso muito sério. E outra coisa que eu vejo no ser humano é o ser humano perdendo a sua identidade e perdendo o seu valor, né?
Eu vou contar aqui uma rápida história, porque é um bate-papo essa live de hoje, assim como foi de ontem. Quinta-feira é de outra história. Então vamos aproveitar para conversar. Não, tá falando que concordam comigo. E o que acontece? Lá, quando eu morei na Inglaterra, há muito tempo atrás... 100 anos atrás. Isso foi em 2003. As pessoas reclamavam, sabe o que lá? Que elas eram muito vigiadas. Porque tinham muitas câmeras de monitoramento público nas ruas. Então as pessoas reclamavam que elas não tinham mais privacidade. Hoje a Inglaterra não deve... Londres, né? Deve ter perdido esse posto, porque hoje todo lugar que a gente vai ter uma câmera e todo mundo está nos vendo, mesmo que nós não... No próprio celular, no computador. Mesmo que a gente não queira... A gente está sendo visto. Se expor. Pois bem. Depois vieram as redes sociais do Orkut, onde as pessoas começaram a tirar a cabecinha para fora do com uma casco. leve lembrança do que é o Orkut. Muita gente aqui pode ser que não tenha mexido com o Orkut, né? Enfim. Depois veio o Facebook, veio o Instagram, onde as pessoas passaram... Né? Enfim. E entre outras redes sociais que existem por aí. Que as pessoas passaram a se expor em um primeiro momento de maneira boa e um segundo momento se ridicularizando. É verdade. Se expondo por troca de like. Ontem eu citei a bailarina da Anitta, que disseram que ela não coloca mais roupa. Foi. Não foi? E hoje eu deparo, às vezes, na minha rede social com um negócio chamado TikTok. Ou é tic-tac? TikTok. As pessoas ficam se expondo ao ridículo, fazendo ridículo. Coisas ridículas. Para ganhar like, tem o outro Kawi. Eu nem sei o que existe também. E aí vai pior, viu? E vai piorar, gente. E a geração vai passando e cada coisa vai piorando. A pessoa vai se expondo, já não tem mais identidade nenhuma. É porque assim, hoje a identidade porque é uma coisa dentro da igreja. É tem identidade cristã na cadeira da igreja e fora da igreja vai fazer a besteira que o mundo acha normal. Eu vejo muito assim. A Ariane tinha Orkut, eu também, claro que tinha. As pessoas mais velhas tinham Orkut, né, gente? Deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. A Rayara é novinha, ela devia ter Orkut criança, né, Rayara? Falar uma coisa pra vocês, trazendo um pouco da psicologia aqui em cima do que o Eduardo falou. Gente, as pessoas hoje estão muito digitais. Tudo tá muito digital. Ontem a gente não foi no mercado, amor, e não viu dois caras com cavalo? Careca aqui que eu tô. Dois caras com cavalo? Passando, bebendo, Passando e bebendo e tirando selfie. Aí eu virei pro Eduardo e falei assim, gente, nós estamos num mundo tão maluco que as pessoas precisam tirar a selfie pra aquilo que ela tá fazendo existir. Porque se não tiver a foto, se o mundo inteiro não ficar sabendo, não existiu, não teve valor, não teve nada. Então, muitas pessoas estão dentro da igreja perdendo sua identidade cristã para transformar-se numa identidade digital. Eu falei muito. Ontem eu fiz um vídeo com filtro. Eu coloquei meu olho da cor azul. E meu esposo não gosta que eu use filtro nenhum. Ele é totalmente contra isso. E antes, eu achei até engraçado que eu fiz o vídeo falando sobre essa questão da gente querer ser uma pessoa que a gente não é. Foi interessante, muito querer interessante se o que você fez. De uma maneira que a gente não é. Na hora que eu falei assim, Eduardo, olha meu vídeo de olho azul. Eu não gosto que você faça isso. Eu falei assim... Vê o vídeo, aí ele pegou e viu e falou, não, realmente foi muito legal. Porque tô até pensando em comprar lente azul pra pastora, gente, ficou bom. Isso, eu não. Eu prefiro a cor do meu olho natural, né? Foi assim que Deus me criou. Veja só, tem pessoas que não conseguem mais tirar uma foto sem filtro, tem que mudar a cara dela, o corpo dela, a vida dela. Tem que fingir. Eu vejo pessoas que arrumam um quarto pra tirar uma foto, ou seja, se você vive com o seu quarto parecendo um inferno bagunçado, tudo bem. Mas para tirar a foto e todo mundo ver que você está tirando uma foto, seu quarto tá arrumado, as aparências. As pessoas estão vivendo de muita aparência. E isso não é só lá fora, isso é dentro da igreja. É verdade ou não é, Eduardo? Mas a aparência é maluca. Por exemplo, casais que fingem ter uma vida perfeita dentro da igreja, quando na verdade o casamento já foi embora. Pessoas que estão assim, com as suas vidas completamente caindo aos pedaços, mas dentro da igreja tá fingindo que tá tudo bem. Você tá rindo por quê? Não, Paulo. Não, isso não existe, Paulo. O que é? Não, agora eu quero saber. Isso aí não existe, Paulo.
Vai na loja e tira com as roupas. Sério, as pessoas vão na loja, tira foto com as roupas, fingindo que tem aquela roupa, fingindo que... Tem uma pessoa que é muito conhecida nos Estados Unidos como influencer. Eu vou falar isso pra vocês porque é muito engraçado. Eu vi isso na Discovery, falando exatamente sobre o vício da mídia. O cara ficou conhecido por ser um milionário influencer e ele falava sobre ter dinheiro, sobre ser bem sucedido. Então ele entrava dentro daqueles carros conversíveis e filmava e falava e todo mundo falava, gente, era tudo alugado. Esse cara, muito pior. Aí ele tirava foto, ele tava sempre com aquelas marcas. Hoje em dia não é você que usa a marca, é a marca que usa você, né? A marca tem um negócio tão grande que não sei se você já parou pra pensar nisso, mas antes a gente gostava da marca porque ela era boa. Hoje a marca usa a gente, não precisa nem de banner, a gente é o banner, né? Mas isso aí é pra uma outra discussão psicológica que não tem nada a ver com identidade. Ou até tem, mas vamos lá. Ele filmava tudo, descobriram que ele ia na loja, punha a roupa, aí gravava na loja. Ele ia, fazia por exemplo, ia numa loja de carro, pedia pra fazer aquele test drive e gravava. E todo mundo chamando ele pra programa de televisão. Ele era um mendigo, ele não tinha onde morar. Gente, olha como que nós deturpamos imagem com identidade. Então tem muita gente santarrão. Eu tô dando risada aqui vendo isso. Tá dando risada vendo vocês. Daqui a pouco ele vai falar o que é. Tem muita gente deturpando santarrice com identidade cristã. Quando nós deveríamos ter uma identidade, ter frutos dessa identidade. Fala aí pra nós o que tá acontecendo aí. Estamos falando que vão em loja, experimenta óculos, tudo. A Gabi falou, né? Se não existe na rede social, se não tá fazendo sucesso na rede social, não existe. Sabe que, eu vou contar algo aqui do afinal que a Bíblia diz, né? Quando nós fomos lançar o afinal o que a Bíblia diz, a gente não entendia nada de mídia social, zero. Daí a gente procurou uma pessoa, né? E daí a pessoa falou assim, tá, mas quanto vocês querem ganhar em cima disso, do produto? Primeira pergunta foi essa. A segunda foi, quantas visualizações vocês querem ter? E quantos likes? A gente ficou meio perplexo, né? A gente ficou olhando tipo assim, não, eu não quero ganhar dinheiro. Primeiro que o afinal que a Bíblia diz não é um produto. Na verdade a gente gasta dinheiro, mas a gente não ganha dinheiro. Não é? A gente gasta e não é barato. Não. Tá? Por isso que a gente tem as nossas ofertas missionárias. Pra gente poder levar o evangelho para as pessoas. Mas acho que muita gente não sabe disso, é até bom a gente esclarecer. Exatamente. A gente tem gastos para manter o afinal nas plataformas e a gente faz aqui na região não sempre tá falando, mas para todas as igrejas, pessoal que não tá sabendo, que às vezes não é falado, para manter o afinal tem um gasto dentro de plataformas que são plataformas profissionalizadas dentro da rede da internet. E o que acontece é que nós usamos então de ofertas missionárias para podermos levar a palavra de Deus para outras pessoas. Não estamos baseados em likes, não fazemos por likes, não fazemos por curtidas, mas fazemos para levar o evangelho de Deus para as pessoas. Quando nós falamos isso, a pessoa ficou olhando pra gente tipo assim, tá. Porque as pessoas estão na mídia hoje pra quê? Não estamos nem aí se vai ter um like, 200 dislike, se vai ter uma pessoa assistindo. Não tem problema, porque se tiver uma pessoa assistindo é porque Deus colocou essa pessoa lá. Essa palavra está tocando essa pessoa. Exato. E a gente tem visto quanto Deus tem movido nesse tempo. Estamos, claro, que procurando nos aperfeiçoarmos, porque queremos alcançar o máximo de pessoas possível. Essa é a nossa intenção. Que as pessoas assistam, sejam mudadas, sejam transformadas. Porque tá precisando. Porque, exatamente. Tem muita igreja, vamos falar aqui, rasgar o verbo, como falava o bispo. Tem muita igreja que não é séria. Tem muita igreja levando muita gente pro inferno. Tem muita gente indo pro inferno. Gente morrendo de fome. Tem gente que não tá prosperando. O pastor só sabe pregar uma coisa só. Entendeu? Não tem fruto, não tem alimento, não tem conhecimento. A maioria dos pastores são o quê? Pessoas que não derem nada na vida e viraram pastor. Não tem conhecimento, não tem unção, não tem autoridade, não tem nada. Então, assim, é muito difícil para muitas ovelhas estarem em ambientes que elas não são alimentadas. Não se importa com... Muito difícil. Isso aí, não tem que se importar com o Instagram, com o Facebook. Não tem não. Claro, as redes sociais elas têm que ser usadas.
Elas têm que ser, porque a tecnologia está aí para isso. Como é que a gente está mantendo esse contato com vocês nesse momento de quarentena e que não podem vir na igreja? Verdade. É dessa forma. Como é que a gente consegue ter um bate-papo saudável, gostoso toda noite? Dessa forma. Como é que a gente leva uma palavra para vocês? Com rede social. Exatamente. Agora tem que ter feito um filtro na rede social daquilo que vale a pena você ver, que você não quer ver. Às vezes sem você querer ver, aquele trem já está na sua frente, igual eu falei da bailarina. Você acha que eu queria ver a revista Caras? Pelo amor de Deus, não tenho nem cara de revista Caras, não é? Mas tava lá, revista Caras. E a Fernanda falou que já usou TikTok. Ó, Fernanda, cada um tem que saber o seu limite de usar a rede social. Eu acho que você pode ter, desde que você não se ridicularize. Tá, eu talvez desconheça 100% como funciona o TikTok. Eu vejo daquilo que eu vejo. O que eu vejo tá ridículo. Tá. Pode ser que aquilo seja uma exceção, tá? É porque assim, é adulto imitando criança. Imitando cena de novela. É muito estranho. É muita falta do ser, do existir. Porque você pode usar a sua existência para algo. Use a sua existência para algo e não para se banalizar, para se ridicularizar. Uma pessoa que está se expondo ao ridículo, ela está falando que ela não tem amor próprio, que ela não tem existência própria. Porque alguém teve a ideia de se ridicularizar, outras pessoas estão fazendo. Outro dia eu vi na minha rede social a mãe de um amigo meu, tá certo? Rebolando no TikTok por causa da música, pelo amor de Deus. Senso de ridículo. Misericórdia. E aí a gente fala, o cristão precisa mesmo se ridicularizar para parecer legal para o mundo? Isso não faz parte de uma identidade cristã. O cristão tem que saber que as pessoas têm que olhar para ele e dizer o seguinte, olha, como cristão, porque o mundo espera isso, essa pessoa não deveria estar fazendo isso. Essa pessoa não deveria ter essa postura. Quando os cristãos muitas vezes dentro da igreja falam assim, mas eu gostaria de me ridicularizar. Por que você gostaria de se ridicularizar? Porque a sua identidade está apagada. Está procurando ser alguém de acordo com o outro. Quem é você? O que você faz que traz existência, que faz alguma coisa ser produtiva nessa terra? E a gente falou da identidade cristã, né? Que é não adulterar, e vou falar, hein? Na igreja não tem isso, não. Aqui na igreja não existe isso. No Ministério Rema. No Ministério Rema não existe isso. Existe nas outras. Adultério virtual. Tem. Adultério virtual. Tem. E o tanto de mulher que eu vejo botando foto na internet com decotão e bermuda curtinha e barriga de fora. Eu não falo nada. Porque eu fico com vergonha de olha a vermelha do pessoal. Eu fico com vergonha. Isso é falta de identidade cristã. É falta de identidade. Porque pra uma mulher fazer um treco desse, minha gente... Eu tô falando, o Eduardo tá até me cutucando aqui, mas eu tô falando. Não. Pra uma mulher se expor na internet, mostrando o seu corpo, se dizendo cristã, com determinados tipos de foto, determinados tipos de posição, chega o rei. Isso aí. Você está dizendo que você não tem amor próprio. Que as pessoas podem pensar de você qualquer coisa baixa porque você não tem um limite de valor para si mesma. Você não se valoriza, mulher. Não existe roupa cristã. Existe. Não existe a roupa do crente. Não existe a roupa do crente, mas o decotão, barriga pra fora. Não, que a gente falou roupa do crente para não confundir. Mini né? short. Gente... Isso daí é falta de identidade, não é nem cristã, é falta de identidade. A Tamara tá falando... Tamara, manda ver, bota fogo. Ela tá falando que ela... Mas a Tamara deve ser engraçada no TikTok. Põe aí, deixa eu ler, eu não tô sabendo o que é. Ela falou, Deus, obrigado por me livrar do TikTok. Pastor Alex só me chamou a atenção uma vez, nunca mais. Meu vídeo agora é só louvando. Mas assim, a gente até comentou que tem um TikTok cristão, é que a Tamara ela é engraçada, tem gente que tem o dom, né, gente? A Tamara, ela é comediante cristã e cantora. Tem gente que é engraçada, tem gente que deve, isso é legal de ver. Mas o que eu falei, o que eu vi de TikTok foram coisas baixas. Baixa.
Então... Pode ter uma coisa boa. Pode ser que eu esteja com a minha impressão errada. Pode ser que tenha alguma coisa boa. É que como eu não faço parte dessa mídia social, eu não conheço. Mas exatamente. pelo que eu vi, fiquei perplexo. Então assim, se tem coisa boa, usa. Mas tenha limite, gente. O negócio não tá bom. Vai te ridicularizar, vai te expor um ridículo. Ó, Paulinha Cesária, eu preciso ler. Já acabou nessa live, hein, gente? Já? É. Tem aqueles que postam decotão e ainda colocam um versículo bíblico na legenda. Olha, Paulinho, eu vou te falar uma coisa. É muita gente que faz isso. E não é só decotão, não. É uma foto e bota uma coisa de Deus. Aí você olha pra foto e pra coisa de Deus, você não entende. Como conhecereis a verdade te libertará, né? Porque mostra na verdade. Esses dias a Débora me mostrou um negócio e falou assim, uma pessoa usando um boné da Louis Vuitton, que é caríssimo, colocando assim, você que está enfrentando dificuldades. Ô, gente, quem tem Louis Vuitton não está enfrentando dificuldade. A gente vê muito isso. A Luciana Gimenez na época. Não está enfrentando talvez dificuldade financeira. Não, mas estava falando de dificuldade financeira, né? Mas a Luciana Gimenez foi muito bombardeada uma época. Lembra da greve dos caminhoneiros? Eu tô lendo aqui, tá? Você lembra? Vou nem parar de mostrar. Eu não sou careca, tá? Só rapado, ele é careca, tá? Não, gente? Tá rapado. Mas tá careca. Você lembra da época da greve dos caminhoneiros? Lembro. Que todo mundo ficou paralisado, muita gente não conseguia trabalhar, etc. Aí a Luciana Gimenez colocou assim, indo para o trabalho de helicóptero. Que vida difícil. Ô, gente, né? Não combina, né? Então, assim, às vezes a gente precisa parar um instante e perceber que a nossa falta de identidade está impedindo que a gente tenha uma boa identidade cristã. A Rayara tá falando a verdade isso aqui, viu, Rayara? E quando a mulher não consegue mais olhar e se amar, ela precisa que alguém faça isso. E essa necessidade está tão grande que ela perde a sensibilidade de perceber que está se expondo. Pode acontecer, né? Perde a sensibilidade de estar se expondo, né? É isso aí. O pastor Alex postou um negócio aí. O que ele tá falando? Gente, acabou a live e agora? O que a gente faz? Acabou a live agora. Agora live só na quinta-feira e amanhã culto. Amanhã Glória tem a Deus. Culto. Quinta-feira tem live. Deixa só eu te fazer uma... Amora, sossega. Em nome de Jesus, minha filha. Eu quero fazer só um fechamento aqui com você. Bora lá, Eduardo, me ajuda aqui. Existe um padrão cristão, que é a moral e o caráter de Cristo, que é o bom testemunho, que é a igreja, que é orar, que é jejuar, que é se santificar, que é dar dízimos, que é ofertas. Isso todo cristão tem que ter por base. É o que nós somos, porque nascemos de Deus. Isso não é forçado, faz parte da nossa cultura cristã. Só que tem a identidade cristã, não é isso? O Eduardo tá rindo eu não consigo. É que eu vejo esse comentário e fico imaginando. A pastora falando sério, eu não aguento. A Helene fala, hoje eu vi no TikTok, já fui cancelar. Gente, nós não estamos oprimindo vocês, tá? Não se sintam oprimidos. Nós só estamos dando uma dica, um toque pra vocês. Tem o Simancol, né? Pra você parar e falar, caramba, será que eu não tô me expondo ao ridículo, né? Aquela coisa, será que eu poderia estar sendo muito mais cristão do que eu estou sendo neste momento, né? Então assim, gente, eu já falei do padrão, agora me ajuda aqui. A identidade cristã, suas características, de maneira a proporcionar algo de Deus para sua vida e para a vida das pessoas. Paulo diz assim, quer comer, quer beber, quer vestir, o que você estiver fazendo, faça para a glória de Deus. Saiba que Deus estará envolvido em tudo que você for fazer. Isso é identidade cristã, você ser você, mas de maneira cristã. Olha que coisa legal. Então, não queira ser o outro, não queira ter o jeito do outro, mas seja você de maneira cristã. Porque tem gente que acha que ser ele não pode ser crente. E claro que ele pode. Pode, claro. Todo mundo pode ser a si mesmo. A gente já fez muitas lives aqui, não muitas, mas falando disso e culto também, ninguém tem que ser santarrão. Santarrão é pra quem guarda muito pecado. Muita escuridão. O pastor Alex só tá ali, ó. O que o pastor Alex tá falando aí? Eu não enxergo, gente. Vocês têm que me ajudar. Ovelhas amadas? Pastor Alex. Muito bom, pastor Alex. Gente,
Eu espero que você tenha aprendido nessa nossa live sobre identidade cristã. Glória a Deus, mais uma live muito abençoada, boa, né? abençoada. Vamos lançar um desafio? Que as pessoas participaram bastante, bem descontraída. Vamos lançar um desafio. Olha quem tá aqui, ó. Final de live, da live até já tá até aparecendo aqui na live. Vamos lançar um desafio nós dois. Olha pra câmera. Comentário aqui. Nossa, ele não consegue parar de ler o comentário de vocês, gente. As pessoas fazem desafios de casal que homem se veste de mulher e a mulher de homem. Tem cada coisa que eu realmente não entendo. Olha, Bruno e Guilherme, eu acho que isso a pastora até pode depois comentar, porque isso acontece muito no carnaval. Acontece. Muito no carnaval isso acontece. Troca de papéis. De uma maneira brincalhona, mas na verdade não é uma coisa muito boa, não. Isso tem muito em carnaval. Olha, não é legal. Hoje a gente até conversa em outra live sobre isso. Vamos lá, pastora. Vamos fazer um desafio. Eduardo, olha sério pra câmera agora. Vamos lá. Tá sério? Opa. Tá bravo? Não, bravo não. Bravo nunca, né, gente? Mas vamos olhar sérios pra vocês, pelo menos tentando. Vou fazer um desafio pra você. Hoje, antes de você dormir, você vai procurar um espelho, nem que seja um espelho pequeno, mas vá no espelho maior que você tiver na sua casa e olha o espelho. Hoje eu pedi pra você à tarde olhar no espelho e ver quem você é. Só que agora você vai olhar e perceber assim, o que eu estou fazendo, quem eu sou, que está dando Cristo para as pessoas. As minhas atitudes, as minhas posturas no meu dia a dia, o meu caráter tem que ser cristão, mas a minha personalidade individual, ela precisa trazer cura, transformação, amor, graça, misericórdia. E como eu tenho feito isso? Porque muitas vezes nós somos aqueles cuja identidade cristã é mais usada pelo diabo do que por Deus. Muitas vezes a nossa identidade cristã está totalmente deturpada. Ela mostra egoísmo, ela mostra orgulho, ela vai mostrar ausência, prepotência. Então nós precisamos olhar para nós e perceber: a minha identidade é cristã ou não? Eu só vou à igreja. Gostou do desafio? Um desafio muito bom. E eu vou só complementar esse desafio. Não é o desafio que eu vou falar, mas que o bispo certa vez disse para nós, e eu levo isso comigo. O nosso dia ele é cheio de intempéries, não é? A gente pode escorregar, o diabo tenta tirar a gente do nosso... Explica o que é intempéries, que tem gente que não vai saber o que é. Para traduzir isso. Cheio de situações. E o diabo fazendo de tudo para tirar a gente do nosso caminho. O bispo sempre falou, quando você acordar logo cedo, pede para Deus guiar seus pensamentos, guiar a sua boca, aquilo que sai da sua boca, as suas atitudes. Pede para Deus isso todo dia, porque todo dia a gente tem uma batalha. Não é contra a carne, nem pessoas, mas é contra principados e potestades. E a gente precisa vencer essas batalhas. É isso mesmo. Amanhã, o tema do culto é espelho. Como assim, pastora? Bom, amanhã, 7 horas da noite, culto, eu encontro 7 você horas. no culto. Qual que é o tema? Espelho meu. Gente, fiquem com Deus. Mais uma vez, uma honra estar com todos vocês. Pessoal, um bom final de noite, pessoal de Portugal. Um bom início de quarta-feira. Que Deus abençoe a todos vocês. Fala tchau, Mauro, já que você quer estar aqui na live. Só dá para ver o lacinho dela. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe e até amanhã no nosso culto. Em nome de Jesus. Só um recadinho. Quem vai participar dos grupos que estarão no templo, no culto, não se esqueça de trazer o quilo. Isso. Tá certo? Leve o quilo, porque é muito importante as pessoas receberem esses alimentos. É isso mesmo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo, boa noite. Até o culto de amanhã. Fiquem com Deus. Até mais.